Eu ouvi a mensagem do reverendo Eduardo pela gravação. Vi que ele falou a respeito de nós passarmos por dificuldades, por problemas e sermos fortes nessas horas dos problemas. Eu quero continuar falando a respeito das dificuldades, dos problemas e em algum momento também ressaltar que os problemas, as dificuldades não devem nos afastar de ser alguém no corpo de Cristo, alguém que serve no corpo de Cristo. Mas pelo contrário, como nós podemos ver, as dificuldades nos aproximam mais de Deus e eu preciso servir mais a Deus. Esse texto é muito conhecido. Paulo pede 3 vezes para que o livre de algo que estava atrapalhando. A fraqueza, a oposição que ele chamou de espinho na carne. Poderia ser uma enfermidade física, a palavra na carne. Talvez uma opressão, tentação, quando fala mensageiro de Satanás. Também a constante perturbação por parte dos perseguidores judeus. Nós não sabemos. Sabemos que ele pede para que Deus tire dele aquela dificuldade, aquilo que ele estava passando, estava incomodando. Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi a reação de Paulo a essa resposta? É uma resposta, de certa forma, dura. Ninguém quer ouvir um não de Deus. Ninguém quer ouvir, fique com os seus problemas, a minha graça te basta. Mas Paulo reagiu muito bem, porque ele entendeu que as dificuldades tinham um propósito de fazê-lo melhor. Ele explica dizendo que Deus deu aquela resposta a ele, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, por causa da grandeza das revelações, por causa de tudo que ele tinha experimentado diante de Deus. E mais curioso ainda é a sequência de palavras de Paulo. Aquilo que ele pede para tirar, espinho incomoda, espinho dói. Agora ele usa palavras como se agradecendo, se alegrando por os seus espinhos. E ele diz, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas. Se as fraquezas são para o meu bem, eu estou feliz por estar passando por elas. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. E aí vem a frase, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É uma frase muito especial. É sobre essa frase que nós vamos falar um pouco. O que a gente entende desse texto? Que alguém pode se tornar fraco por ser forte, e alguém pode se tornar forte por ser fraco. Por ser forte, Paulo poderia se afastar de Deus. Paulo poderia se tornar um orgulhoso, não cuidar das pessoas, olhar para todo mundo e falar, olha, não tem ninguém nesta terra que teve a mesma revelação de Deus do que eu. Eu sou o mais crentão de todos. Soberba poderia ter levado à ruína, mas ele sentiu na pele. E quando passando por dificuldades, aquilo que incomodava, ele se sentiu mais forte, porque ele se aproximou de Deus, ele se humilhou, ele reconheceu que precisava de viver conforme a própria vida. Fraqueza e força se alteram em nossa vida constantemente, e cada uma dessas situações nós precisamos reagir bem. Quando somos fortes, temos que tomar cuidado com o orgulho, com o afastamento de Deus. Mas quando somos fortes, devemos
trabalhar mais, ajudar outros que são fracos, reconhecer que a força não é minha, mas a força vem do Senhor. Quando somos fracos, precisamos, como Paulo, agradecer a Deus pelas fraquezas, agradecer a Deus pela disciplina, pelas dificuldades que passamos. Quando somos fracos, não devemos desanimar, ficar deprimidos, sentindo fracos. Mas quando somos fracos, devemos nos sentir mais fortes. Esse é um grande ensino da Bíblia. E nós percebemos que é mais fácil ser forte quando se é fraco do que ser forte quando se é forte. Quando se é forte, às vezes somos fracos. É mais fácil ser forte quando se é fraco. Poderíamos dar alguns exemplos na Bíblia. E eu escolhi um exemplo que eu achei muito interessante. O exemplo de Sansão. Sansão foi um homem, claramente, que enquanto teve força, e literalmente força, ele foi fraco. Um homem cheio de decisões estranhas e erradas. Mas na hora que ele perdeu as forças, literalmente fraco, ele foi forte. Deus deu a ele forças. Vamos estudar um pouquinho a vida de Sansão? Não se assustem que não vai demorar muito, mas se você quiser acompanhar, eu vou ler alguns textos em Juízes, capítulos de 13 a 16. Começando no capítulo 13. Capítulo 13, 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então nós estamos vendo aqui mais uma passagem, Juízes 13, 1, quando por causa do pecado, do afastamento de Deus, Deus castigou aquele povo. E eles se tornaram, então, escravos aqui, cativos dos filisteus. Ao mesmo tempo, Deus providenciou o livramento por uma família de Manoá. Manoá é pai de Sansão. O livramento viria pelo nascimento desse filho. Capítulo 13, versículo 3. Um anjo apareceu à mulher de Manoá. Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Esse filho que ela teria deveria ser consagrado desde o nascimento, voto chamado nazireu. O nazireu deveria aceitar 3 condições: abster-se de vinho, não tomar vinho, não cortar o cabelo e não se aproximar de cadáveres. Juízes 13, 5 no finalzinho nos traz uma revelação importante. Diz: ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A afirmação do anjo é que Sansão seria o libertador de Israel. 13, 24, deu à mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. A história de Sansão é um exemplo grande, como eu já disse. Quando somos fracos, somos fortes, e quando somos fortes, somos fracos. Vamos falar um pouquinho de Sansão forte? Quais foram algumas das fraquezas que nós podemos detectar na vida de Sansão, o fortão? Capítulo 14. Ele faz um anúncio aos seus pais: há uma moça filisteia com quem quero me casar. Seus pais procuraram aconselhá-lo: não faça isso. Tantas moças bonitas aí no povo de Deus, você vai procurar uma filisteia?
E olha que coisa curiosa. Deus não está querendo livrar o povo dos filisteus e ele vai casar com uma lá do povo? Sansão ouviu seus pais? Não. A palavra dele é: toma-me esta, só desta me agrado. Só desta me agrado. Se a gente observar o versículo 14:4, a providência de Deus é tão maravilhosa que diz aqui: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Atitude errada de Sansão, mas fazia parte do plano de Deus. Qual é essa primeira característica de Sansão? Sansão era um mulherengo. Sansão era um homem que não, de certa forma, não se continha. Há uma narração até muito estranha em Juízes 16:1, que fala que Sansão saiu e foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. A descrição assim é tão banal, né? É como se dissesse: Sansão foi lá em Sorocaba e deu um passeio no shopping, né? Foi algo assim tão... então ele chegou lá em Gaza, saiu com uma prostituta, depois resolveu o que tinha que fazer. Era um homem que não se importava. As mulheres foram mal na vida de Sansão. Nós sabemos que Dalila foi a sua perdição. Ele era um homem, com certeza, que não se continha na área sexual. Nós ficamos pensando, irmãos, uma área de fraqueza em muitos que são fortes. A força, no sentido de poder, no sentido de autoridade, muitas vezes faz com que essas autoridades se acham tão grandes, se acham tão acima da lei, que possam fazer qualquer coisa. Sansão vivia numa época de sociedade permissiva, decadente. Basta a gente ler Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. A gente vive isso nos dias de hoje. Quantas pessoas fazem o que acha mais certo? É uma área muito perigosa, e talvez por ser algo escondido, por ser um assunto pouco tocado, nós não damos o relativo valor à seriedade que é isso. O cuidado que aquele que se sente forte demais, seguro demais, deve ter para não cair em tentação, para não buscar o adultério, para não se afastar de Deus. Uma outra qualidade, humor imperfeito. Aparentemente Sansão foi um homem brincalhão, não resistia certas brincadeiras. Uma dessas histórias está em Juízes 14, de 10 a 19, o enigma de Sansão. Imagine, na própria festa de casamento, ele estava lá fazendo uma charadinha, né? Vamos fazer uma charada. Do comedor sai a comida, do forte sai a doçura. E aí surgiu então um desafio a muitos jovens. Esses jovens não queriam perder. Eles diziam que iam descobrir qualquer charada. Não querendo ser envergonhados por um estrangeiro, eles não querendo perder o conjunto de roupas de festa que estavam apostando ali naquela hora, eles pressionaram a noiva de Sansão para dar a resposta. Não sei se nós lembramos dessa história. O que Sansão fez dessa charada? É porque certa vez ele tinha matado um leão, e no outro dia que ele passou naquele lugar, o que ele encontrou?
ele encontrou a carcaça do leão e dentro da carcaça do leão havia mel. As abelhas tinham feito lá uma colmeia dentro da carcaça do leão. Então ele encontrou as abelhas fazendo mel na carcaça desse leão e ele fez a tal da charada: do comedor saiu comida. Que era de dentro do leão, o comedor, saiu comida. Do forte saiu doçura. Daquele leão morto saiu mel, que era doce. Quem poderia descobrir uma charada dessa? Ninguém. Só ele. Só ele saberia. Eu não vou me delongar contando a história inteira, mas aquela noiva dele ficou chorando lá no ouvido dele, chorando até que ele contasse. E ele ficou muito bravo com aquilo. Estragou a própria festa de casamento lá, aprontou uma confusão. Brincalhão, um humor negro, né? Seguindo o texto, ele pegou 300 raposas, amarrou-as pela cauda, duas a duas, prendeu uma tocha acesa em cada par de caudas e soltou as horrorizadas criaturas, essas raposas, e elas queimaram toda a seara dos filisteus. Será que quando ele soltou aquelas raposas, ele ficou lá no cantinho, talvez se divertindo, vendo aquela situação, o fogo pegar? Não sei. Mas ele tinha esse espírito de brincadeira, que brincadeira com coisa séria dá problema. A última brincadeira que eu vou contar aqui foi a história de Dalila. Dalila, uma mulher má, estava do lado dos inimigos. Começa a perguntar: me fala, me conta, por que você tem essa força? Qual que é aí o segredo da sua força? Se ele fosse um homem sério, ele não tocaria nesse assunto. Não posso falar sobre isso. Mas ele, de certa forma, ficava com brincadeiras. Ele falava: isso aí é o meu poder está na... Deixa eu achar aqui os pontos, senão eu vou falando. Achei já. Se me amarrarem com certos tendões frescos, ainda secos, eu perco a minha força. E aí Dalila vai lá e entrega, mas ele não é preso, porque isso não é verdade. Depois ele ainda fala: se vocês me amarrarem com cordas novas, eu vou perder minha força. Ou seja, ele age como se fosse um brincalhão. Depois ele fala: se teceres 7 tranças da minha cabeça com ardidura na teia e as firmares com pino de tear, eu perco a minha força. Até que ele fala: se cortar os meus cabelos, eu nunca cortei meu cabelo. E nós percebemos que aonde estava a força de Sansão? Isso é pegadinha, viu? Não é nos seus cabelos. Era no voto que ele tinha feito com Deus. Era o Espírito de Deus que dava força para ele. E quando ele corta os cabelos, ou cortaram o cabelo dele, ele já estava quebrando tudo quanto é voto. Ali ele simplesmente quebra o voto com Deus, e o Espírito de Deus saiu sobre ele. Versículo 20 já diz: já o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Esse humor provavelmente transforma em discórdia. O humor está junto de um outro problema, a ira. Sansão teve problemas em se controlar. Como já dissemos, ele estragou seu próprio casamento. Ele matava as pessoas, guerreava, e de certa forma ele foi um homem que não conseguia se controlar a sua ira. Quando eu sou fraco, quando eu sou forte, eu sou fraco. Foi isso que aconteceu com Sansão. Quanto ele era forte, ele foi fraco. Mas nós sabemos que no momento de fraqueza dele, ele
se torna um homem que realmente se torna um servo de Deus. Na história de Sansão nós sabemos que ele, depois que perde a sua força, ele está lá amarrado e aquele grande lugar cheio de filisteus, ele clama a Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele, dando forças novamente. E ele derruba todo aquele lugar e conta o texto que matou muitos mais na sua morte do que em toda a sua vida. Sansão morreu com os filisteus, cumpre o propósito de Deus. Sansão foi um homem de fé, a ponto de ser um homem que faz parte da galeria da fé de Hebreus. Hebreus 11, 32 a 34, quando começa a citar vários nomes, o que mais posso dizer? Gideão, Baraque, aí ele fala Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Irmãos, o que tudo isso tem a ver conosco? Nós sabemos que a fraqueza, então, ela nunca vai ser um impedimento para nós servirmos a Deus. No sentido que nós podemos entender que da mesma forma que Deus usou Sansão, aquele homem que passou por tantas fraquezas, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Deus usa a vida de cada um de nós. Quem é você no corpo de Cristo? Quando fraco, não se sente capaz de realizar a obra de Deus, acha que Deus não pode usar alguém tão imperfeito? Pelo contrário, Deus nos usa. Deus é bondoso. E se nós estamos conscientes das nossas falhas e limitações, mais ainda, nós estamos conscientes de que para fazer a obra de Deus, nós precisamos dele. Não é por um talento especial que nós temos. Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que nos transforma para sermos usados na obra dele. Há essa esperança para nós. Quando eu sou fraco é que sou forte. Quem é você no corpo de Cristo? Alguém forte, conformado? Forte, autoconfiante? Temos que tomar cuidado com isso. Forte a ponto de pensar que não precisa mais se envolver com a obra de Deus? Ou forte a ponto de deixar-se levar pelas falhas de caráter, sem se importar com elas? Nós não podemos ser fortes desse jeito. Mas como nós já falamos, nós devemos ser fortes e fiéis. Isso é possível. Vivemos fraqueza e força. Como nós reagimos a esses dois momentos, a esses dois estágios da nossa vida? Essa é a questão que eu quero levantar para nós nessa noite. Eu gostaria que nós estivéssemos levando para casa, pensando em relação às situações da vida. Como eu me sinto? Eu estou passando por um momento de fraqueza, de perseguições, de ansiedades. Peço que Deus esteja transformando, usando a sua vida, fortalecendo a sua vida a partir dessas dificuldades. Peça para Deus que Ele o use na obra dele. Seja fraco ou seja forte,
Deus nos sustenta. Todos nós experimentamos fraqueza e força. Nós devemos pedir a Deus que nós sejamos sábios para permanecer na presença dEle em todas essas situações. Nosso maior desejo não é ser forte ou ser fraco. Nosso maior desejo deve ser, como Paulo disse, que ele gostaria de cumprir a vontade de Cristo. Por amor de Cristo, ele disse que ele estava feliz, tanto nas dificuldades que ele estava enfrentando. Deus nos ajude, irmãos, se nós possamos cada dia nos aproximar mais de Deus. Quem é de Deus, não é a situação que vai afastá-lo de Deus, mas as situações vão nos aproximar mais de Deus. Aquele que não conhece a Deus, quando ele passa por dificuldades, ele reclama, ele amaldiçoa, ele se afasta mais de Deus. Quando ele está bem, ele se esquece de Deus. Mas nós devemos, em todas as situações, buscar mais a presença de Deus. Se estamos fortes, não esquecemos de depender de Deus. Se aparentemente está tudo bem, vamos buscar mais a Deus. Se passamos por dificuldade, vamos lembrar que nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta hora. Somos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque encontramos exemplos na Bíblia, Deus, de homens que foram como cada um de nós. Passam por dificuldades, mas sobrevivem, mas são fortalecidos. Muitas vezes que passam por bonanças e se afastam de Ti, ó Deus, mas voltam para Ti, se curvam para Ti novamente. Ó Deus querido, que o Senhor Deus nos ajude. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas. Nos dê, ó Deus, da Tua paz, do Teu conhecimento. Perdoe os nossos pecados. Fortalece-nos, ó Pai, em tudo que fazemos, em tudo que precisamos buscar na Tua presença, Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, que ela se aplique no nosso coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.